Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje a gente vai falar um pouco do período colonial. Eu vou até traçar aqui, a gente vai analisar o período colonial brasileiro. Analisando, vamos lá, um pouco mais dos seus 100 primeiros anos, ou seja, seu primeiro século de colonização. Se eu pegar a história do Brasil e colocar aqui de 1500 a 1530, foi o período pré-colonial. Então vamos colocar aqui a partir de 1530, que é quando o Brasil passa de fato a ser colonizado por Portugal. Tá certo? Então a gente vai fazer uma análise do Brasil de 1530, vou passar um pouco até 1654, que é o ano eu coloquei esse ano aqui de forma proposital, tá gente? Que é justamente o ano da expulsão, vou até colocar aqui o termo, expulsão dos holandeses. É justamente o ano da expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Bom, o foco da minha aula hoje ele é diferente. É só vocês analisarem os tópicos que estão aqui no quadro. Quando a gente analisa o primeiro século de colonização aqui do Brasil, a gente chega a uma notícia muito simples e objetiva, né? E até fico feliz por termos essa competência, termos esse conhecimento. O Brasil foi uma colônia de Portugal, todo mundo sabe disso. O Brasil foi uma colônia de Portugal, onde Portugal instalou aqui no Brasil uma típica colônia de exploração, onde dentro dessa colônia de exploração existia um modelo político pautado no que os portugueses denominavam de pacto colonial. Tio Marquinho, como rolava isso? Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia e éramos uma típica colônia de exploração, né? Então teríamos que gerar recursos, ou seja, dinheiro, dividendos para a metrópole, no caso Portugal. E o destaque até econômico desse período é a implantação da chamada monocultura da cana-de-açúcar, tá? Vou anotando aí algumas informações bem interessantes, né? Então o que dava uma sustentabilidade econômica nesse período era a implantação da chamada monocultura da cana-de-açúcar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, gente. Quando nós falamos desse primeiro século, a gente analisa, a gente enfatiza muito Portugal. E de fato temos que enfatizar Portugal mesmo, tá? Nós éramos uma colônia portuguesa. Mas eu coloquei aqui para você, ó, olha, França, Espanha e Holanda. Por quê? Durante esses 150 anos, 130 anos, enfim, de início da história do nosso país, outros povos fizeram tentativas de colonização aqui no país. Então, quando a gente analisa o primeiro século, não podemos falar que exclusivamente e apenas portugueses colonizaram o nosso país. Posso afirmar o seguinte: eles não tiveram êxito no seu modelo de ocupação, mas o nosso país ele passou por um processo de colonização em pequenas partes do território ou no território todo por essas nações, tá? E o que a gente vai fazer hoje, pessoal, é analisar mesmo ponto a ponto, é analisar como ocorreu esse processo de colonização ou tentativa de processo de colonização dessas três nações europeias aqui no nosso país, tá bem? A primeira civilização que eu vou analisar com vocês é a França, tá certo? A França, ela, desde o período pré-colonial, ou seja, desde o período que vai de 1500 a 1530, ela vinha aqui no nosso país, andava pela costa brasileira e praticava um escambo com os índios, que era aquela troca por pau-brasil, que a gente já estudou anteriormente. Com o início da colonização, a França vai fundar duas colônias no nosso país, tá? Uma no Rio de Janeiro, que eles vão chamar de França Antártida ou Antártica, e a outra no Maranhão, que é a chamada França Equinocial, tá certo? Ou seja, durante a primeira fase da colonização do Brasil, a França vai colonizar duas áreas do nosso país. A França Antártida ou França Antártica, ela vai passar por uma guerra e no período dos governos gerais, que é a primeira fase política do Brasil pós-capitanias hereditárias, no governo de um capitão donatário, de um governador geral, denominado de Mendes Sá,
ele vai organizar os conflitos, e o grande legado do governo desse Mendes Sá será a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, ou seja, da chamada França Antártica. Mas esse grupo de franceses, eles vão se concentrar onde hoje é o estado do Maranhão, na chamada França Equinocial, e durante esse período, ou seja, até o ano de 1615 aproximadamente, até o ano de 1615, esses franceses irão ocupar esse território, tá bem? Então, só uma curiosidade, tá, gente? Após os franceses serem expulsos em 1615 do atual Maranhão, eles vão andar mais um pouquinho aqui por esse lado norte do nosso país e colonizar uma civilização chamada de Guiana Francesa. Curiosidade é que a Guiana Francesa, até hoje, até os dias atuais, se caracteriza como uma região colonizada pela França, tá? Então a França é o primeiro exemplo que nós temos na primeira fase de colonização do Brasil, onde outra nação tentou colonizar o nosso país, tá? A segunda civilização, no qual vou entrar em destaque aqui para vocês, é a Espanha. Bem, a Espanha, ela tem um modelo político muito mais organizado se compararmos às outras nações. Por quê? Entre os anos de 1580 e 1640, nós iremos vivenciar o que vamos chamar de União Ibérica. O que é isso, tio Marquinho? O reino português será anexado ao reino espanhol. Com a unificação das coroas, o então rei da Espanha, Felipe II, vai passar a governar Portugal e, por consequência, governar as suas colônias, inclusive o Brasil. Então, durante esse período, a administração brasileira e todo o modelo político brasileiro, ele vem da Espanha. Então, é uma fase que nós vamos chamar de União Ibérica. De maneira geral, os governantes, eles serão mantidos, os brasileiros, os portugueses também irão continuar administrando aqui. A grande diferença é que o Felipe II, ele meio que vai dividir o processo de político brasileiro, ou a divisão política brasileira, em dois pontos. O Brasil, ele tem uma característica colonial muito forte. Ele sempre foi uma unidade política, ou sempre se tentou manter uma unidade política. Um governador geral governa todo o país. Se eu fizer um paralelo com a Espanha ela fatiou mesmo a sua área de colonização, colocando o que eles vão chamar de vice-reinos, ou seja, várias colôniazinhas distintas. Então, no período que a Espanha ela governa o Brasil por conta da União Ibérica, meio que nós vamos ter dois polos políticos. Um Salvador, que é a parte do Brasil, e outro ali para o Maranhão, para ter um olhar um pouco da região norte. Afinal, com a União Ibérica, toda a América do Sul era colônia da Espanha, tá bem? E a terceira civilização que passa por um processo de ocupação no Brasil é a Holanda. A ocupação holandesa no Brasil está muito atrelado a essa fase política aqui, tá? A União Ibérica. Por quê, tio Marquinho? Vê só, a Holanda, ela ganhava muito dinheiro com a colônia, com o nosso país, por conta do açúcar. O principal produto de exportação do Brasil era a monocultura da cana-de-açúcar. Nós produzíamos o açúcar, mas nós não tínhamos a técnica do refino do açúcar. Por não termos a técnica do refino do açúcar, nós vendíamos uma espécie de melaço desse açúcar lá para a Holanda. A Holanda passava por uma técnica de refino e revendia lá no continente europeu. Pois bem, diante de brigas políticas entre Espanha e Holanda, com a União Ibérica, vai ocorrer uma proibição de venda do açúcar para os holandeses. Motivo que vai fazer com que os holandeses criem uma organização política para invadir e dominar o que eles denominavam de Nordeste açucareiro. Esse episódio ele vai ser dividido em dois períodos, tá bem? O primeiro período é a tentativa dos holandeses invadir a cidade de Salvador.
em 1624, onde eles não terão êxito. E a segunda fase é quando os holandeses invadem a capitania de Pernambuco. E aí esse período aqui, que é o chamado período holandês em Pernambuco, é aquela fase, como eu falei para vocês, em que outra nação vem e coloniza a nossa região. É um período que vai durar 24 anos, ou seja, entre 1630 e 1654, Pernambuco irá se caracterizar como uma área povoada ou de domínio holandês. Esse período holandês em Pernambuco, ele é dividido em 3 fases distintas, tá? A primeira fase vai de 1630 a 1637, que é o período de guerra mesmo, de ocupação, tá? É o período que a gente pode denominar de invasão, né? Acho que vou colocar o termo que é a invasão. É o período que os holandeses tentam invadir até dominar, são 7 anos de conflito. Após os holandeses invadirem e dominarem Pernambuco, eles irão trazer um administrador para Pernambuco, que é o Conde Maurício de Nassau. E então a gente pode dizer que a segunda fase do governo holandês em Pernambuco é o período nassoviano, que é justamente quando se tem uma administração holandesa aqui no Brasil, em Pernambuco especificamente, e entre 1644 e 1654 a gente vai ter a guerra de expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Ora, se nós pararmos para analisar, eles passam 7 anos em conflitos para tentar dominar e 10 anos de guerra de expulsão. Ou seja, é um período muito turbulento, com bastante atrito, tá bem? Cabe analisar que o Brasil, quando a gente fala um pouco do Brasil, a gente chega à conclusão que o nosso país é um país miscigenado, né? O nosso país é um país que tem uma pluralidade cultural muito forte. E quando a gente para analisar do ponto de vista político, chegamos à conclusão que além de toda essa pluralidade, nós temos uma grande diversidade política e histórica entre o intercâmbio de outras nações que também tinham pretensões políticas do nosso país, tá bem? Galera, tchau, tchau, valeu!